Como é bom louvar o nome do Senhor. Deus, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Seja bem-vindo, você que está conectado com a gente mais uma vez, você que está chegando agora, você está na transmissão ao vivo do Distrito do Una. Esse é o programa Conexão Esperança. Nós estamos felizes de vocês estarem aqui neste sábado com todos nós. A sua interação é muito importante para a gente. Então, escreva aqui nos comentários do YouTube o que você está achando da nossa programação. Deseja um feliz sábado para alguém especial, para a sua igreja. Esse é o momento. E como na sua igreja nós temos um momento muito especial, que é o coração da igreja, que é a Escola Sabatina, nós vamos estudar hoje, de maneira toda especial, a nossa Escola Sabatina. E nós já estamos com os nossos convidados especiais, que talvez você já conheça. Nós temos aqui o irmão Cleito, aqui da Igreja do Una Sede. Nós temos aqui o irmão Romário, lá da Igreja do Machado de Assis. E, ao meio, nós temos o nosso pastor distrital. Os momentos que se seguem são com eles na lição da Escola Sabatina. Então, pegue sua Bíblia, pegue a sua lição e vamos recapitular todos juntos. Sejam bem-vindos, porque a Escola Sabatina já começou. É um prazer, meus irmãos, estarem juntos com vocês para nós estudarmos a palavra de Deus. É um momento muito especial, porque aquilo que nós pudemos aprender durante a semana, nós vamos, neste momento, então, recapitular. Vamos, então, fazer uma oração. Bom Deus e bom Pai, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado por nós, porque tu permite, Senhor, que nós tenhamos esse conhecimento à nossa disposição. Permita agora, Senhor, que o Espírito Santo esteja entre nós, para que esses conhecimentos se firmem cada vez mais e assim, Senhor, possamos firmar cada vez mais a nossa fé em Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A criação, Gênesis como fundamento, parte 2. O verso áureo, pode ler, Romário, para nós o verso áureo. Salmos 19, verso 1, nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu acho interessante a gente começar a lição justamente por um verso que nos chama a atenção pelo fato de que, ao olharmos a natureza, ao observar a natureza, a gente consegue perceber toda uma arquitetura perfeita criada pelo nosso Deus. Isso aqui, quando a gente olha para os céus, de fato, já proclama toda a glória de Deus. Essa imensidão, a gente olha o horizonte e não consegue ver o fim. E parece que se mistura com lá. Então, essa arquitetura, ela é perfeita para demonstrar, de fato, as obras que foram feitas de maneira perfeita e muito bem encaixadas pelo nosso Deus. Exatamente. Então, a obra, na verdade, a criação, né, pastor? Ela mostra que existiu um Criador, que as coisas não surgiram pelo acaso do nada, mas sim que foram projetadas, foram planejadas e executadas. Então, a própria criação já representa, já demonstra o próprio Deus, não é isso? Verdade, não é? Não sei se vocês já olharam para um arco-íris na praia. Você vê que beleza é realmente um arco-íris na praia? Quando nós vemos ali ligado como a terra ao céu, através do arco-íris. Veja que beleza realmente. Então, vemos que a natureza mostra realmente quem? Ao Criador. Quando olhamos para as leis naturais, nós podemos ver que realmente mostra o grande Criador. Também nós vemos aqui e podemos perguntar: será que a Bíblia ensina uma visão antiquada e não científica, cosmologia? O relato bíblico simplesmente teria sido obtido das nações pagãs vizinhas?
Por que poderá se pensar isso, Cleiton? Pastor, a gente não pode partir do princípio de que os autores da Bíblia, eles tinham conceitos científicos estabelecidos. Na verdade, o relato bíblico, ele não se preocupa com isso. Ele não se preocupa em dar conceitos bíblicos, conceitos científicos. E exatamente por isso que muita gente pode pegar algumas partes da Bíblia e tentar ali inferir que são conceitos científicos e partindo desse ponto, chegar ao ponto que ele quer. Ou seja, a sua concepção de mundo, a sua cosmovisão. Então, assim, durante muito tempo, por exemplo, alguns pesquisadores, eles foram contra o que a própria igreja dizia. Na época, a igreja dominante, a igreja católica, como Kepler, Newton, o próprio Darwin, né, no seu livro A Origem das Espécies, ele vai falar algumas coisas sobre essa cosmovisão. Mas se a gente for prestar realmente atenção no livro da Origem das Espécies de Darwin, a gente vai perceber que quando ele diz a origem das espécies, ele simplesmente muda o ponto. Ele diz assim, olha, as espécies que hoje existem já existiam antes, mas ele não explica, por exemplo, de onde surgiram essas espécies que existiam e que deram origem às espécies de hoje. Agora, quando a gente olha para o relato bíblico, a gente percebe exatamente isso. A gente não pode esquecer que quem escreveu a Bíblia foram homens. Deus inspira e o homem, na sua própria linguagem, traduz o que Deus coloca. Então, certamente, a gente vai se deparar com algumas colocações na Bíblia que podem evidenciar alguns conceitos científicos errôneos que a gente conhece hoje. Na parte de domingo, Romário, nos diz aqui, faz até uma pergunta, não é? Uma terra plana, será se a terra é plana? Será se a Bíblia ela nos trata deste assunto, dizendo que a terra é plana, a terra é redonda? Como é que nós podemos ver, dentro desse contexto que a lição apresentou para nós, dentro das passagens bíblicas e tudo? Bom, pastor, a gente pode perceber aqui, inclusive o autor da lição, ele traz essa informação que hoje é comum a crença de que a Terra seja plana, certo? Para nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu creio que seria importante levarmos em consideração que a Bíblia, ela não está tão interessada em falar sobre este assunto. Eu até reforço mais, ou melhoro mais as minhas palavras, informando de que obter essa informação, se a Terra é plana, se a Terra é redonda, não é tão relevante para a nossa salvação. Então, por esse motivo, não vamos encontrar tantas referências, certo, definindo se ela é redonda ou se ela é plana, certo? Mas nós temos alguns textos, por exemplo, aqui, eu gostaria de ler nesse momento, o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 21 e 22. Eu vou ler aqui, aí o Mário destrincha. Verso 21 e o 22. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Muito bem, então você vê que aqui no livro do profeta Isaías é mencionado Deus como sendo aquele que está assentado sobre a redondeza da terra. Então, em outras passagens bíblicas, como em Jó também, você vai perceber que a terra é apresentada como sendo uma esfera. Então, poderíamos dizer que seria uma esfera, seria um círculo, redonda, certo? E não plana. Mas o interessante também anotarmos aqui é que algumas pessoas, pastor, elas se baseiam em alguns versos da Bíblia para mencionar que a Bíblia está confirmando que a terra ela é plana. E eu queria ler só mais esse verso aqui, pastor, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1.
certo? Que é importante nós atentarmos também para essa interrogação se a Terra ela é redonda ou quadrada. Veja bem, Apocalipse capítulo 7, versículo 1 diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então veja, esse verso de Apocalipse fala nos 4 cantos da terra. E algumas pessoas dizem, vejam, a Bíblia está confirmando de que a terra ela é quadrada, certo? Agora, seria importante mencionar nessa manhã que o livro do Apocalipse, ele é um livro profético, uma linguagem simbólica. Para ser mais específico, cerca de 95% do que está escrito no livro do Apocalipse está escrito numa linguagem simbólica. E aqui da mesma forma. Aqui diz que existem 4 anjos nos 4 cantos da terra. Isso não é uma referência de que a terra seria quadrada, mas uma referência da totalidade, porque esses 4 cantos mencionados aqui representam ali os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E isso representa uma totalidade da terra. Deus, os anjos, nesse momento de juízo, nesse momento aqui dessa passagem em Apocalipse, está revelando que os anjos estão protegendo a terra como um todo, na totalidade dela, até um momento determinado para que as coisas possam acontecer. Então, aqui não é uma referência, nem apoiando de que a terra seria quadrada. Verdade, não é? Nós podemos ver que, como você mencionou, em Jó, no capítulo 26, do versículo 7 ao versículo 10, ele diz: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. Olha só, não é? Como foi falado, né, Romário? Jó realmente fala também deste assunto. E é interessante naquilo que você falou, na questão figurativa. O próprio Jesus usou algumas palavras, por exemplo, ele fala do coração, quando nós sabemos que ele estava se referindo à mente, não é? Estava se referindo à mente. Então, nós vamos ver alguns textos na Bíblia que são usados dessa forma e que nós também usamos no nosso dia a dia, certo? Por isso que, de forma nenhuma, a Bíblia está falando ali, revelando em Apocalipse, que a terra é quadrada. De forma nenhuma, Pastor, o Romário citou acertadamente que a Bíblia não se preocupa em dar esses conceitos fechados, né? Porque se o autor de Jó tivesse preocupado com um conceito científico, ele teria aqui falado sobre as leis da relatividade. Massa atrai massa, a questão da rotatividade dos astros, enfim. Ele teria citado esses conceitos que são importantes para a gente entender, e não simplesmente dito, que é uma coisa, até chega para quem vai estudar, chega a ser uma coisa inocente. O planeta está assentado sobre o vazio. Né? Seria muito inocente. Mas era a forma e o conhecimento que o autor tinha naquele momento para descrever o que Deus tinha inspirado para ele. Nós vimos na parte de segunda-feira algo também interessante. A criação na literatura antiga, né? Existiam alguns pensamentos lá, e aí alguns perguntam, será se Moisés tirou dessa literatura, daquilo que estava escrito, será se ele tirou dali, então, como foi a criação, não é? O que é que você acha, Cleiton? Bom, o Antigo Egito, né? Muitos arqueólogos têm pesquisado o Antigo Egito, a Mesopotâmia, ali é o Oriente Próximo, e eles têm percebido muitas coisas que evidenciam, de fato, alguns relatos da criação. Mas, junto com estes, a gente vai perceber, por exemplo, uma epopeia, um trecho, né, da epopeia de Atrahasis,
ela vai falar um pouquinho aqui, eu vou ler para a gente ficar claro que tá na lição, né? Quando os deuses, em vez de homens, fizeram obras, suportaram as cargas, a carga dos deuses foi grande demais, a obra foi muito difícil, a dificuldade grande demais. Que a deusa do ventre gere descendência e o homem leve a carga dos deuses. Perceba aqui que a gente vai ter uma evidência de que os deuses meio que se cansaram do que eles estavam fazendo e começaram a produzir o homem. Agora, diferentemente do relato bíblico, eu queria abrir só um parêntese para a gente poder entender uma coisa importante. Dado os achados arqueológicos e tudo mais, a gente não tem como inferir ou cravar diretamente se a criação, o relato da criação teve influência sobre esses relatos aqui da mitologia ou o contrário. A gente não tem como inferir isso. Mas a gente consegue perceber algumas coisas muito importantes desses relatos. Perceba aqui que, segundo esse relato dessa epopeia, os deuses se cansaram de todo o trabalho que eles estavam fazendo e resolveram criar o homem. Quando a gente olha para a criação, não. Deus, ele preparou toda a sua criação e a entregou no final de tudo. Olha, está aqui, homem, seja feliz. Então, aí a gente já consegue perceber uma diferença muito clara entre a criação de Deus e essas epopeias. Esse aqui é só um exemplo, mas tem várias outras epopeias que também lançam luz sobre essa questão da criação, de que deuses teriam formado o homem. Não com um relato tão detalhado, tão rico e tão abençoado como foi o da criação, o do Gênesis, né? É interessante porque ali fala que um deus menor, não é, foi morto para misturar o sangue com argila. Olha só, queridos. Então, enquanto que a Bíblia nos fala que Deus é o quê? Deus é amor. Aí diz que lá fala que o homem veio, então, do sangue de um Deus que teve que morrer para isso, né? Mas nós sabemos que não veio desse detalhe, né, que a Bíblia de forma nenhuma apresenta. Outra coisa, tudo foi o quê? Planejado por quem? Por Deus. As menores detalhes que nós vemos na Terra foi planejado por Deus. E tudo foi criado para quem? Para o homem desfrutar. É isso? Exatamente, e é interessante porque o autor fecha essa parte aqui mencionando que o relato bíblico ele é sublime ao descrever o onipotente que concede à humanidade um propósito digno em um mundo perfeito. Esse é o relato de Gênesis. E isso o torna ele diferente dos achados arqueológicos. Então, veja bem, como o pastor mencionou, no relato, nessa epopeia que foi achada pela arqueologia, é mencionado que um deus menor morre, o seu sangue é misturado com argila, e isso ele vai formar agora 7 pares de macho e fêmeas. E o relato bíblico diz que não, que Deus criou o homem sim da argila e que depois a mulher foi formada de uma costela do homem, uma parte do homem, certo? Então veja a diferença. E por último, nós observamos algo também que não é encontrado nesses outros documentos de outras civilizações, o fato de que Deus ele criou um mundo perfeito, relatado em Gênesis. O homem veio à existência com um propósito bem definido, também não é encontrado nesses outros registros, e de que Deus deu ao homem autoridade para que o homem regesse a criação, cuidasse da criação, também não é encontrado nos outros relatos. Então veja claramente as diferenças, e isso mostra que Moisés não plagiou, não tirou de outras civilizações os escritos do Gênesis, mas que é totalmente diferente a mensagem bíblica. Tem pontos assim que não tem como comparar. Não tem como comparar. O relato bíblico ele é muito rico em detalhes. Sim. Para a gente poder comparar com essas Existem semelhanças, algumas, mas são poucas. É interessante que também quando vemos a criação, mostra a intimidade com quem? Com Deus, com o Criador, não é? A intimidade que ele teve ao criar o homem, não é? E o que a Bíblia nos fala, façamos o homem o que é a nossa imagem, a nossa semelhança, não é? Exatamente. Então, a intimidade que Deus tinha. Algo que não tem nesses achados arqueológicos antigos de outras civilizações. Ao
contrário, né? Não tem essa empatia do Deus com a sua criação. Exatamente. E uma coisa interessante, a gente não pode deixar de lembrar que esses deuses tiveram que tirar um pedaço de si para criar. Aqui, como o pastor relatou muito bem, né, na epopeia de Adrastes, ela tirou um pedaço de sangue e misturou com barro. Não, aqui Deus formou, né, separadamente de si o homem, e é lógico, antes já criou tudo para que o homem fosse preparado. Então, a gente não pode ter essa noção de que a criação foi uma coisa assim, completamente destacada pelo nosso Deus. Nós vimos aí, na parte de terça-feira, também algo interessante. Quais os astros que eles tinham como deuses? O que é que você acha, Romário? Quais eram os astros que eles tinham como Deus? E por que a Bíblia não fala, em Gênesis, Moisés, inspirado por Deus, não falou o nome desses astros? Hoje nós temos os dois grandes astros, né? O Sol, a Lua. E é interessante que essa expressão, Sol e Lua, esses termos, eles não aparecem logo no relato da criação em Gênesis, isso é muito claro. Eu posso ler aqui o verso de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Veja que diz: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Então, é interessante, vou parar aqui a leitura, que ao se referir ao que hoje nós chamamos de Sol e Lua, Moisés usou os termos de luzeiros, os dois grandes luzeiros, um maior para governar o dia e um menor para governar a noite. Agora é interessante que o autor da lição, do nosso guia, traz que esses termos Sol e Lua, eles foram evitados no relato porque os seus nomes em hebraico eram nomes ou estavam intimamente relacionados aos nomes dos deuses do Sol e da Lua do antigo Oriente Próximo e do Egito. Então veja, os nomes, tanto para Sol e Lua no hebraico, estavam geralmente relacionados a divindades pagãs, que adoravam o Deus Sol, o Deus Lua. Então, provavelmente Moisés se referiu a luzeiros para não fazer uma relação com os deuses que eram adorados antigamente. Na verdade, o nome, né, estava relacionado a essas divindades. E aí Moisés, sabiamente, inspirado por Deus, não refere o nome no hebraico, Sol e Lua, mas sim grandes luzeiros, né? A gente vai perceber que aí sim existe uma influência do meio para o relato. Sim. Mas com esse fim evangelístico, digamos assim. Porque se o povo estava saindo do Egito, e ao sair do Egito, né, tinha aquela questão, toda aquela questão do paganismo, estava impregnado no povo. Então, para fazer esse relato bíblico, Moisés teria ali que dar esse jeitinho de esconder. Porque se ele de fato coloca, aí o povo diz, não, então tem esse Deus, então tem essa divindade, tem mais poder. E tem mais um detalhe, assim, só acrescentando, pastor, que é o que o Cleiton falou, depois você completa também, que é interessante que Moisés, que escreve o Gênesis, ele faz questão de mencionar que tanto o Sol e a Lua, que são esses luzeiros, eles foram criados com funções específicas, não são divindades, foram criados para iluminar a terra, para a questão de datas, de tempos, de anos. Ele definiu, não é? Exatamente. Então, Deus definiu a função desses dois grandes luzeiros. Não tem nada a ver com divindade. Então, Moisés faz questão também de explicar isso. É verdade isso, né? Ele definiu. É interessante porque Moisés, ele possivelmente evitou isso, de falar o sol e a lua. Olha, o próprio povo de Israel, muitas vezes queria imitar as outras nações, em Ezequiel, fala que o povo estava se colocando de joelhos, dizendo que era diante de Deus, mas eles estavam postos para o sol. Olha só, Ezequiel fala isso. O santuário muitas vezes era colocado de costa para o sol, quando ele se ajoelhasse, ficasse de costa para o sol, para não ter esse pensamento. Olha só. Então, Moisés foi inspirado por Deus a não falar isso.
Falando em cronologia, o nosso tempo está bastante avançado. Os luzeiros foram criados com o intuito de marcar o tempo. E é interessante o relato bíblico quando a gente vai para Gênesis no capítulo 5 e também no verso 8, que ele vai falar, perdão, no verso 11, no capítulo 11, ele vai falar justamente sobre genealogias. Mas ele fala de uma maneira tão específica que se a gente for parar para calcular tudinho, a gente vai perceber que o tempo fica bem marcado ali, até Matusalém. A gente vai perceber que, por exemplo, Matusalém morreu por ocasião do dilúvio. Talvez ele vivesse mais do que o relato bíblico coloca. Então, a Bíblia, nesse sentido, ela se preocupa muito, nesse sentido aqui, Moisés se preocupa muito na questão da marcação do tempo, porque a gente não pode confundir a questão, ele marcou, na verdade, esse tempo, para que a gente não dissesse mais lá na frente, a gente não tem um tempo marcado com essa genealogia, então a gente pode sim acreditar que o mundo foi criado, se formou em milhares e milhares de anos, e não nos 7 dias literais que o relato bíblico fala. Justamente, né, na cronogenealogia, né, que nos fala a lição de quarta-feira. Ela, através, então, ele poderia só dizer há quantos anos aquele personagem bíblico viveu, né, mas não. Ele fala, então, sempre da idade que ele nasceu e que ele teve filho. Por que ele falou isso? O que é que vocês acham? Porque ele queria marcar o quê? Marcar o tempo. Queria marcar o tempo. Por isso é que nós podemos, diante da genealogia que foi falada em Gênesis 5 e também em capítulo 5 e capítulo 11, quando nos fala desse assunto, ele vem justamente falando sobre isso, não é? E aí nós podemos ver que da criação até o dilúvio, quantos anos foi? Aproximadamente 2.000 anos. Aproximadamente 2.000 anos. 2.000 anos. Né? 2.000 anos por isso. Aí alguém pode se perguntar, né, pastor? Como é que foram 2.000 anos se um viveu 900, outro 800? É só a gente fazer o cálculo. Eles viveram, 200 anos, geraram filhos. E aí eles foram se acumulando gerações e gerações até o dilúvio. Né? E aí essa marcação do tempo ela vai ser importante justamente porque os escritores do Novo Testamento, a gente já está encerrando, os escritores do Novo Testamento, eles desenvolveram as suas mensagens com base na natureza fundamental do Gênesis. Ou seja, tudo que eles descreveram, Jesus, Paulo, os autores dos evangelhos, eles vão apontar para a importância literal da criação e dos 7 dias literais da criação. Então, a gente vai perceber que esses autores eles se preocuparam em reforçar essa situação descrita lá no Gênesis. É muito interessante isso, né? Porque ela nos fala, nesses 2 capítulos, ele liga Adão ao restante da humanidade e Deus ao homem no domínio dos limites do espaço e o tempo. Né? Ele define isso, porque quando você, como você falou, Cleiton, falar 900 anos e somar, como é isso, né? Só foram 2.000 anos, mas só que você tem que falar dos filhos, a geração. Quando você soma as gerações, vai dar mais ou menos 2.000 anos. Né? Nós temos, então, vamos para a parte de quinta-feira, irmãos, a criação nas Escrituras. Aqui tem diversos textos, né? O que é que você pode mencionar, Romário, nesses textos aqui que são mencionados? Pastor, é interessante nós percebermos aqui que em toda a Escritura nós encontramos vários versos referentes ali, citações de Gênesis 1 até Gênesis 11. Cristo citou, os seus apóstolos citaram esses versos, e isso mostra que eles acreditavam claramente na fidelidade do Antigo Testamento, do relato da criação em Gênesis. Por exemplo, eu poderia citar aqui o livro de 2 Coríntios, posso abrir aqui, vou escolher apenas esse verso, já foi dito ali que nós temos apenas 5 minutos, então aqui em 2 Coríntios,
no capítulo 4, 2 Coríntios, e o versículo é o versículo 6. Olha só que coisa interessante. Diz assim, Paulo escrevendo a carta à igreja de Corinto, Paulo diz, porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Paulo diz que Deus, das trevas, ele disse resplandeça a luz. Então, é uma referência à criação. É uma referência a Gênesis, no momento em que a Bíblia diz que a terra havia trevas sobre a face do abismo, mas que Deus disse, haja luz e houve luz. Então, uma referência à criação. Então, esse é apenas um exemplo. Então, em toda a escritura do Novo Testamento, vamos ver os discípulos, o próprio Cristo, fazendo referência ao relato da criação. É interessante, inclusive, Romário, os pormenores, né? Por exemplo, fala do casamento. Casamento de Adão e Eva. Olha só, não é? Na verdade, Fala... todas as instituições divinas envolvidas na criação. Envolvidas, né? Na criação, né? Nós vemos ali, por exemplo, o pecado, né? A entrada do pecado, através de Lúcifer, né? Satanás que trouxe a terra, certo? Adão, quando pecou. Então, quer dizer, esses pormenores no Novo Testamento falando o quê? Lá de Gênesis, como você falou, do capítulo 1 ao capítulo 11, né? Gênesis, quando fala isso, né? Aí você vê assim, por exemplo, Gênesis diz que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Relatado em Gênesis. Cristo reforça no Novo Testamento. E por que nós hoje iríamos considerar de forma diferente? E tanto mais, tanto outros princípios que nós encontramos em Gênesis, que é reforçado por Cristo e que hoje algumas pessoas tentam traduzir de forma diferente. Por que fariam isso se o próprio Cristo reafirmou a mensagem do Gênesis? Verdade, não é? Há um tempo atrás, pastor, eu queria fazer uma pesquisa assim, dos conceitos científicos que estavam na Bíblia. Só que quando eu comecei a verificar essa situação, eu percebi que a Bíblia ela não se preocupa com isso, né? E tem um motivo simples, né? Hebreus, no capítulo 11, ele vai falar que é impossível agradar a Deus sem fé. E é necessário que aquele, né, que se aproxime de Deus crendo que ele existe. Então eu percebi que, na verdade, a Bíblia ela não se preocupa em dizer é isso aqui, ó. Realmente Deus criou o mundo. Realmente Deus existe. Na Bíblia a gente não vai ter argumento de dizer que Deus existe. Ele simplesmente existe. E a gente tem que ter fé para acreditar nisso. Então a fé também se baseia nesse relato, né? Nós podemos ver realmente, diante do que é apresentado na palavra de Deus, como Deus realmente mostra para nós, não é? É claro que a irmã White, por exemplo, inspirada por Deus, ela diz assim, foi mostrado que sem a história bíblica, a geologia não pode provar nada. As relíquias encontradas na Terra, de fato, evidenciam um estado de coisas que diferem em muitos aspectos do presente, mas o tempo de sua existência e por quanto tempo essas coisas estiveram na Terra só devem ser entendidas pela história bíblica. Pode ser inocente conjecturar além da história bíblica se nossas suposições não contradizem os fatos encontrados nas Sagradas Escrituras. Mas quando os homens deixam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam explicar as obras criativas de Deus com base em princípios naturais, estão em um oceano ilimitado de incertezas. Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação em 6 dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto sua existência. A irmã White, inspirado por Deus, fala nesse texto. Né? Então, o que está descrito é o que está dentro do nosso entendimento. Deus ele fala assim,
Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Não é? Para finalizar, vocês podem falar algumas palavras. O nosso tempo realmente já se foi, não é? Mas o que é que vocês me dizem assim, dentro daquilo que nós podemos aprender dessa lição? Pastor, eu finalizo só mencionando que toda a criação revela o poder de Deus. Tudo que nossos olhos conseguem contemplar mostram a presença de um Criador, de que tudo surgiu, foi planejado, foi organizado, foi bem executado e que é mantido até os dias de hoje. Amém. Eu queria orar. Vamos orar? Vamos orar então. Deus eterno, Deus maravilhoso. Que bom que a tua revelação está diante de nós. Temos apenas que crer. Crer, Senhor, é o princípio da salvação. É para isso que estamos aqui, Senhor, estudando para te conhecer e alcançar a tua salvação. Queremos crescer, como Paulo diz, queremos crescer na graça, crescer na tua salvação. Então, nos permite, Senhor, que através desses relatos, na verdade, nós queremos que esses relatos fiquem completamente na nossa mente. E assim, Senhor, nós possamos continuar o conhecimento de ti, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, pela eternidade. Muito obrigado pela escola sabatina. Abençoa, Senhor, os próximos momentos que virão. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.